De qualquer maneira, eu vou ler novamente. Aqueles que nos representam dizendo que achamos que Cristo pecou não entendem a nossa posição que está tão clara. Bem, eu ouço isso há 30 anos. As pessoas tentam interpretar mal o que eu estou falando. O seu ponto teológico parece ser: eles acreditam que Cristo tomou a natureza de Adão antes da queda. Se Haskell estivesse errado, o que vocês acham que a irmã White responderia para ele? Você está errado e eles estão certos. Mas ela nunca disse isso. Os nossos líderes se posicionaram contra o erro agostiniano e católico, o qual veio da teologia evangélica, a teologia reformada, que veio de Calvino, etc. Eles se posicionaram, nossos líderes se posicionaram, e isso deixou esse absurdo de lado e fez com que garotos como nós, que nascemos em 1933 e cresceram nos anos de 1950, nunca ouviram sobre outra posição, a não ser que Cristo tomou sobre si nossa natureza caída ou natureza pecaminosa. Na verdade, ele não poderia ter morrido, porque ninguém na história morreu numa carne sem pecado. Adão e Eva tiveram que perder sua carne não pecaminosa antes de poderem morrer. E Cristo teve que perdê-la também por mim e por você para a nossa salvação. Caso contrário, ele não poderia morrer. Hebreus deixa isso muito claro. Diz que através da morte ele tomou nossa carne e sangue. Foi através da morte que ele pôde nos redimir. Esse absurdo que nós vemos em não seguir o que a Bíblia diz é terrível, mas isso não deu em nada em 1900. Mas hoje isso inundou a igreja. E eu digo por quê. É porque a liderança abraçou essa heresia. Ou temos a ideia absurda de que Cristo veio com a natureza física caída, mas com a natureza da alma divina. Isso nos leva ao dualismo grego, porque os gregos diziam que a alma era boa e o corpo era mau. Isso é o paganismo entrando em nossa igreja quando nós ouvimos esse tipo de coisa. Nós devemos ficar com a palavra de Deus, que não tem nenhuma relação com o paganismo. Irmãos e irmãs, não vamos nos afundar em todos esses ventos de doutrina que têm entrado na igreja de Deus. Bem, eu vou deixar agora para você, irmão, e você pode continuar conduzindo. Ron, esse é o segredo para todo o plano da salvação. E se você assume uma posição errada sobre a natureza de Cristo e você diz que ele veio com uma natureza não caída, você destrói tudo que é importante para a salvação. Assim, ele não pode ser nosso exemplo de como vencer. Mas eu acho que nós temos uma pergunta. Russell, você pode ir em frente com a sua apresentação. Eu gostaria de dizer uma coisa. Quando meu irmão se referiu à Imaculada Conceição, que foi proclamada pelo Papa Pio IX em 1854, eu tenho certeza que você sabe que isso se refere à Imaculada Conceição de Maria e não de Jesus. É um absurdo dizer que ela nunca pecou e que ela não podia pecar, o que nega a clareza das Escrituras de que todos pecaram. Houve somente uma exceção, e é claro, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu somente gostaria de falar um pouco sobre a Conferência Geral de 1903, que ocorreu em Battle Creek, uma das últimas que ocorreram lá. A questão da autoridade da igreja. Você se lembra que nós falamos sobre como a igreja começou a ficar mais e mais autoritária, mais e mais hierárquica, e isso atingiu sua crise em 1901, quando havia muita oposição quanto ao sistema hierárquico, e que pela primeira vez eles disseram que não nomeariam um presidente para a Conferência Geral.
e que eles nomeariam somente 25 membros do Conselho Executivo da Conferência Geral e deixariam que eles escolhessem um líder para que tivesse ordem nas reuniões deste comitê. E cada um dos grupos subsequentes do comitê poderia votar e aprovar outro membro do comitê para presidir. Mas não levou muito tempo até que o primeiro presidente do comitê, Pastor Daniels, se você procurar em qualquer registro histórico da nossa denominação, você verá que diz que ele foi o presidente da Conferência Geral de 1901 até 1922. Na verdade, ele não foi. Ele foi o presidente do comitê em 1901, mas dentro de poucos meses, por sua própria iniciativa, ele começou a assinar suas cartas como presidente da Conferência Geral. E quando a irmã White viu o que estava acontecendo, ela... A propósito, houve uma tentativa de colocar A.T. Jones como presidente do comitê. E Kellogg estava no comitê também. Ele estava pressionando para que isso acontecesse, mas foi derrotado no voto. E como resultado, Daniels, a partir de 1903, por usurpação de poder, ele tomou o posto de presidente da Conferência Geral. It was a fait accompli before 1903 that A.T. Daniels, by his own usurping of power, a irmã White escreveu um pouco antes da Conferência Geral, em 1903, que esse foi o maior desapontamento da vida dela até aquela data. Quando pensamos no desapontamento dela por causa da rejeição da mensagem de 1888, você pode imaginar o quanto desapontada ela estava. E como ela estava muito triste com a volta desse sistema hierárquico. E é claro, como meu irmão falou ontem, por aproximadamente 8 votos a 20, eu acho que foram 22 votos, a Conferência Geral desprezou o Conselho do Senhor e votou pela reeleição do presidente da Conferência Geral. Na verdade, o pastor Daniels foi eleito presidente da Conferência Geral somente em 1903, embora ele pensasse que tivesse sido presidente os 2 anos anteriores também. Por que foi um grande desapontamento? A irmã White estava olhando para nós hoje, porque o maior erro que o povo de Deus está cometendo hoje é o erro que os judeus cometeram, que é colocar toda a sua fé no Sinédrio, no sumo sacerdote Caifás, que era homem mau e que nós sabemos que não será encontrado no reino do céu. Eles confiaram em Caifás acima das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como nós mencionamos ontem, isso também ocorreu no desenvolvimento do catolicismo, quando a fé foi colocada no bispo de Roma e não em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a irmã White viu o problema terrível que estava sendo trazido para a nossa igreja. Há muitos adventistas do 7º dia hoje, embora eles não admitam isso, que acreditam que uma palavra da Conferência Geral vale mais do que 1000 palavras que vêm de Deus. Quantas vezes eu e Colin, e eu acredito que o pastor Spear também, fomos questionados sobre o que a Conferência Geral pensava sobre tal assunto. Meus queridos irmãos e irmãs, o que Deus pensa é o que importa. Onde está assim diz o Senhor? Essa deveria ser sempre a nossa pergunta. E se nós fôssemos seguir o que aconteceu no 1º século, o que nós chamamos de era cristã, o tempo de Cristo, nós cairemos no mesmo engano, no mesmo erro. Nós estaremos seguindo Caifás. Eu lembro um pastor que era totalmente contrário ao ministério do sustento próprio, e eu assisti um sermão dele, e ele leu as palavras todas das bem-aventuranças da Bíblia.
E eu conversei com ele no dia seguinte e disse: pastor, eu fiquei muito chocado com a sua leitura das bem-aventuranças. Ele estava perplexo em saber que eu estava chocado. Ele disse: o que você quer dizer com estar chocado quando eu li as bem-aventuranças da Bíblia? Eu disse: pastor, você não percebeu que o homem que fez o sermão das bem-aventuranças era um trabalhador autossustentado? Ele não tinha credenciais do Sinédrio. E eu disse: e tem mais, o Sinédrio desencorajava as pessoas para ir ouvi-lo. Esse sermão não aconteceu na sinagoga. Esse foi um encontro independente, lá fora, numa pequena colina. Eu disse: pastor, se você tivesse vivido no primeiro século, você nunca participaria daquele encontro. Então, como você leu esse sermão na igreja? Eu disse: irmão, reexamine o seu coração. Você está contra um trabalho que foi assumido por nosso Salvador. E você é tão contra que você apoiaria o Sinédrio em todos os aspectos contra a obra de Cristo. Hoje eu chamo isso de denominacionalismo. Deus tem realmente uma ordem. Ele realmente tem organização. Não me interpretem mal. Nós aqui não estamos a favor do caos ou pânico, mas nós devemos ver quais são nossas prioridades. Claro assim diz o Senhor. Então, a irmã White viu em 1903, e não é surpreendente que o assunto foi levantado um ano depois sobre o Ministério de Sustento Próprio, quando McGann e Sutherland fundaram a instituição de Madison. E se vocês leram nossos livros Enxames Independentes sobre dízimos e ofertas, vocês verão a tremenda oposição da Conferência Geral naquela época contra a obra de sustento próprio. Eu não quero gastar muito tempo com isso aqui, mas isso foi uma das apostasias que surgiu naquele tempo, apoiada pela Conferência Geral, que não admitia que se coletasse fundos para apoiar a obra do sustento próprio, a não ser que a Conferência Geral aprovasse e não fosse uma obra autossustentável. E nós temos que entender isso. E nós não vamos gastar muito tempo nisso esta manhã. Os livros estão aqui, vocês podem ler todos os detalhes. A irmã White escreveu a eles dizendo: parem de proibir. E quando foi dito a ela que o pastor Danny e outros estavam proibindo as pessoas no South Union de juntar fundos dos crentes, ela disse: até um tolo faria melhor do que isso. Ela não desperdiçou palavras no que se referia a esse assunto. Meus queridos irmãos e irmãs, isso é apostasia. Nós mostramos no livro que já foi escrito, mas ainda não foi publicado, intitulado Conferência Geral em Apostasia, que toda a tolice que já foi trazida para dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que não foi apoiada pela liderança da Igreja deu em nada. O movimento da carne santa não deu em nada. O pentecostalismo foi rejeitado nos anos de 1850 e nos anos de 1900. Mas lamento dizer que a partir dos anos de 1980 foi aceita nos níveis mais altos. Vocês que participaram da Conferência Geral de Toronto sabem que a celebração, um tipo de música, foi misturada com a música santa. Havia uma música santa, mas misturada. Então, pelo mais alto nível de nossa igreja, isso tem sido implementado. Irmãos e irmãs, agora nós entraremos em um assunto muito sério. Cole e eu chamamos esse assunto de o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial na Europa. À medida que nós traçamos esse caminho,
um tempo muito difícil para a Igreja Adventista. Nós devemos lembrar que isso é o que acontecerá quando a lei dominical se tornar universal. Porque virtualmente todas aquelas nações se tornaram combatentes na Primeira Guerra Mundial, falando daquelas que estavam apoiando a Áustria-Húngara e a Alemanha. E elas adotaram uma política que todos deveriam obedecer ao governo durante os 7 dias da semana, quebrando o 4º e o 6º mandamentos. E o que aconteceu é que os nossos líderes se submeteram desde a Conferência Geral para baixo durante a Primeira Guerra Mundial. Foi um teste, e o tratamento dos quais ficaram firmes em sua fé é um teste do que nós podemos esperar quando a lei dominical universal é obedecida em todo o mundo. Just see what happened 1914, 18, 1939. I know America wasn't in the war, either war from the start, 1939 to 1945. So I'll pass back to you, Mr. Chairman. Então eu passo para você, senhor presidente. Eu darei uma visão geral da reunião que nós tivemos com a Conferência Geral nos dias 5 e 6 de abril do ano de 2000. Nós nos encontramos por 7 vezes naquela reunião por 2 dias. Eles disseram: vocês estão dizendo que a igreja está em apostasia. Nós sabemos que há apostasia, mas a igreja não está em apostasia. E eu respondi, e havia um ex-presidente da Conferência Geral lá, e havia outros, e eu disse: vejam, vocês dizem que há apostasia na igreja, mas que a igreja não está em apostasia. Bem, se há apostasia na igreja e a Conferência Geral, e as divisões e as uniões e as conferências não estão fazendo nada para a apostasia parar na igreja, então a igreja está em apostasia. Esse é o nosso problema. Eu quero dizer que a nossa liderança não pode assumir a ideia de que a igreja está em apostasia. Os hebreus em sua época não podiam assumir, e Cristo mostrou que eles estavam em apostasia, e eles o crucificaram por isso. Agora com o irmão Colin, você poderia continuar? Eu não vou gastar muito tempo falando sobre o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Eu vou falar só um pouco, pois eu farei um sermão inteiro, eu acho que no sábado à tarde, às 4 horas. Eu quero que todos vocês estejam lá, porque eu acredito que nós estamos em uma apostasia terrível em termos de assuntos de guerra, agora na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando os eventos começaram a acontecer na Europa, os Estados Unidos não estavam na guerra, então os americanos não estavam se importando muito com esse assunto. Em segundo lugar, bem, foi uma coisa boa eles não terem entrado na guerra naquela época. Teria sido bom se eles tivessem ficado fora de toda a guerra. Porém, a serva de Deus, por volta de abril de 1915, ela estava nos seus últimos momentos de vida. Ela morreu no dia 16 de julho. Nós nunca esqueceremos isso, pois era o aniversário de nossa mãe. Nossa mãe nasceu 3 anos antes de Ellen White morrer. Então, quando nós olhamos para esse assunto da guerra, era muito óbvio sobre o que os adventistas do sétimo dia acreditavam até que a guerra chegou. Tinha havido problemas em lugares nos arredores da Europa, mas agora o que eles fariam se o Kaiser estava mobilizando todos os homens da Alemanha, por exemplo? But now it's full-fledged. What were they going to do when the Kaiser was mobilizing all the young men of Germany, for example, and eventually... E isso afetou 16 países na Europa. E como os adventistas reagiriam a isso? Um clássico exemplo foi um pastor na Alemanha que pregava na igreja no sábado que nós deveríamos ficar fora do serviço militar.
Ele dizia: nós não podemos servir a Deus e aos nossos comandantes militares. E a irmã White disse muito claramente na página 361, no primeiro volume dos Testemunhos. Eu lerei isso no meu sermão esta tarde. Nós deveríamos ficar 1000 milhas longe do serviço militar. Nós temos 17 mil jovens adventistas no exército americano hoje. Isso está nos registros da Conferência Geral. Eu não posso acreditar, a não ser pela apostasia, que desde então nós fomos conduzidos, que nós temos sido ensinados de uma maneira diferente sobre tais circunstâncias. Mas isso será um assunto para outro encontro. Mas havia aqueles que estavam assistindo aquele sermão e que diziam amém, e diziam que era um sermão maravilhoso. E na semana seguinte, o mesmo pastor se levantou e estava tentando convencê-los que eles deveriam ir à guerra. O mesmo pastor. As pessoas não podiam acreditar. Eles pensavam que o pastor havia ficado louco, mas o que eles descobriram foi que ele recebeu uma ordem da União Europeia, ou às vezes era chamada de Divisão Europeia. E a ordem havia vindo do mais alto nível, do pastor Conrad e do pastor Schmidt, o presidente da União. Eles disseram que eles haviam escrito para o Kaiser e dito que a Igreja Adventista do Sétimo Dia serviria como qualquer outro alemão leal em nome da Irmandade, e serviriam até no sábado se isso fosse necessário. Isso foi em 1914. E o povo se dividiu. Alguns aceitaram e outros não aceitaram e acabaram na prisão e alguns morreram. Por toda a Europa houve um pequeno grupo que se recusou a ir e quebrar o quarto e o sexto mandamentos. Um pequeno grupo de adventistas do sétimo dia. Pessoas muito dedicadas. E os irmãos da divisão primeiro disseram: bem, nós damos o direito a vocês de tomarem sua própria decisão, mas essa é a nossa posição. Bem, eu sempre pensei que se você deixa para todos tomarem sua própria decisão, é claro que todos podem tomar sua própria decisão se eles exercitam isso. Mas a maioria das pessoas seguirá cegamente e não pensará por eles mesmos, se os irmãos falarem que isso deve ser o certo. Eu gostaria que o que os irmãos falam fosse sempre o correto, mas não é o caso hoje. Contudo, nós devemos procurar por nós mesmos. Nós somos protestantes. Nós somos um sacerdócio de crentes. Não somos? Nós acreditamos que a Bíblia é o único fundamento da nossa prática e fé. E se isso é verdade, o que eu acredito de todo o meu coração, consequentemente, nós só podemos usar a inspiração para tomar nossas decisões sobre esses assuntos. Mas o grupo que ficou firme logo descobriu que eles não tinham liberdade para tomar sua própria decisão, porque os nossos líderes escreveram dizendo que esse pequeno grupo estava desonrando a Igreja Adventista. Muitos deles terminaram na prisão. Muitos perderam sua vida na prisão. Eu não estou falando sobre ir para uma prisão nos Estados Unidos da América. Eu estou falando sobre ir para uma prisão militar que era absolutamente cruel. Então, eles foram forçados a trabalhar no sábado, o que eles haviam se negado a fazer, e eles passaram por todas essas provações, e todo aquele isolamento, e aquelas celas escuras, e todas aquelas coisas miseráveis que aconteceram, e muitos morreram, outros foram condenados à morte e fuzilados. Um jovenzinho de 17 anos na Polônia, que ficou firme, foi preso, mas a lei polonesa não permitia fuzilar uma pessoa com menos de 18 anos. Então eles esperaram que ele completasse 18 anos e no dia do seu aniversário eles o fuzilaram.
Esses foram adventistas fiéis. Eu nunca esquecerei que no ano de 1960, um romeno estava visitando a Austrália e eu descobri que ele havia sido preso porque ele se recusou a ir ao exército. Então ele me mostrou aquelas cicatrizes chocantes no lado de seu corpo. Naquele tempo ele estava com 70 anos. Ele tinha 19 anos quando ele foi para a prisão. Ele sobreviveu. Havia 4 deles que ficaram firmes da mesma igreja e eles foram presos. 3 deles sobreviveram à guerra, mas tragicamente um deles não sobreviveu. Mas essas velhas cicatrizes, eu não estou falando sobre simples marcas, eram cicatrizes terríveis em suas pernas. E eu vi com os meus próprios olhos o que aconteceu com aquele homem por causa de sua fé. E ainda assim, eles foram considerados fanáticos e desleais à igreja. Muitos deles, aproximadamente 2.000, foram excluídos da igreja em várias partes da Europa Central e Oriental. Um dos casos foi a Escandinávia, antes da Primeira Guerra Mundial. Um jovem dinamarquês, eu acredito que ele tinha 19 anos naquela época. Aquele pobre jovenzinho passou por torturas terríveis na Dinamarca porque ele se recusou a ir para o exército dinamarquês. Esses homens morreram por sua fé, ou pelo menos estavam dispostos a morrer por sua fé. Eu vou ler algumas cartas no sábado à tarde sobre 2 homens, um na Alemanha e outro na Áustria. As suas últimas cartas antes da sua execução na Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que as pessoas estarão usando uma fita vermelha em volta da sua vestimenta como mártires por causa de sua fé, enquanto seus líderes não estavam somente não os ajudando, mas eles foram ao tribunal contra eles. Eu darei a vocês alguns exemplos. A propósito, um na Austrália, um homem que me contou sua história. E eu vou falar sobre um homem que foi fuzilado na Alemanha e tristemente relatou o que o seu pastor falou no tribunal militar. Who was shot, executed, and sadly was talking about what his pastor had done in the court hearing, the military court hearing. Eu digo a vocês que nós nunca nos recuperaremos disso. E se tivéssemos outra guerra, como nós temos a guerra do Iraque hoje, eu fiquei tão triste quando eu vi que o primeiro adventista foi morto no Iraque. Eu pensei o mesmo quando eu vi sobre o primeiro adventista morto no Vietnã. Isso nunca deveria ter acontecido, a não ser que fosse uma execução por causa de sua fé. Obrigado, irmão Colin. Quando nós olhamos para tudo isso e que há muito mais para vir, sabem, nós somos homens que temos servido ao Senhor a maior parte de nossas vidas. Nós não estamos aqui para tentar destruir nossa igreja. Nós queremos que a igreja entenda a sua mensagem da justificação pela fé. E quando nós vemos o que aconteceu desde o seu início, nos anos de 1890, quando nós rejeitamos a mensagem de 1888, da justificação pela fé, até hoje, e essa apostasia terrível chamada de ômega alcançou uma proporção. Sabem, nos Testemunhos, volume 1, página 321, Ellen White diz que à medida que chegamos ao fim, nós devemos ser mais diretos do que João Batista. Sabem, nós não estamos chamando ninguém de raça de víboras, mas nós precisamos ser mais fortes, e é isso que nós estamos tentando fazer nesta apresentação. Nós devemos sair daqui mais fortes do que nunca. Russell, por favor, dê-nos mais uma contribuição novamente. Vamos voltar às Escrituras, 2 Timóteo capítulo 4. Quando nós 3 fomos ordenados para o ministério, esta foi uma parte de nosso solene voto que nós fizemos. Versos 3 e 4. 2 Timóteo.
que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Há uma única igreja nesse sentido hoje que tem essa sã doutrina, e é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é uma mensagem para a Igreja Adventista do Sétimo Dia novamente. Mas Deus diz que até pessoas que pertencem à nossa igreja, que têm uma sã doutrina e que professam ser membros, não suportarão essa sã doutrina. Mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores. Isso é interessante, não é? Doutores. Conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Percebe o que eu estava enfatizando aqui ontem? A verdade. Não a verdade de qualquer pessoa, mas a verdade. Voltando às fábulas. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa igreja hoje está cheia de fábulas, questões que não possuem nenhum comando ou credenciais divinas. Eu só quero terminar falando sobre as lições da guerra. Lembrem-se, é um tempo de prova, porque aqueles que de fato enfrentarão a lei dominical, eles serão forçados. Não haverá questão de liberdade de consciência. E aqueles que foram forçados a se unir ao exército e a quebrar o quarto e sexto mandamentos, e como consequência, esses homens que tiveram que ficar firmes, mesmo quando a liderança da igreja europeia, o pastor Louis Conradi e seu secretário, ambos escreveram para o Kaiser dizendo que eles seguiriam os comandos dos líderes militares exatamente da mesma maneira que o resto dos alemães. The commands of the military leaders in exactly the same manner as the rest of the Germans. You knew what that meant. E há um pequeno pensamento aqui. Na realidade, eu escrevi 2 capítulos sobre isso no livro que eu prepararei em 2 momentos diferentes. Um eu intitulei A Tirania da Tolerância e o outro eu intitulei A Tirania da Tolerância e Mais. Meus queridos irmãos e irmãs, cuidado com pessoas que toleram o erro. Tomem cuidado, porque vocês descobrirão. E a irmã White chama isso, e eu não trouxe a citação comigo, mas vocês acharão todo esse material altamente documentado no livro quando ele for publicado. A irmã White diz que aqueles que pecam por serem tolerantes com o mal, logo pecarão até mais seriamente por perseguirem aqueles que não cederam àquele pecado. Sin even more seriously by persecuting those who will not yield to that sin. E isso é exatamente o que aconteceu. A conferência geral, liderada pelo pastor A.G. Daniels, foi totalmente culpada nesse respeito quando, desde o início, ou logo depois que a carta foi enviada para o Kaiser, todos eles sabiam que houve uma total capitulação da fé sobre esse assunto que os adventistas se posicionaram. O pastor Spicer foi enviado em 1916. Lembrem-se que os Estados Unidos não participavam da guerra então. Os Estados Unidos eram uma nação neutra. Então, ele foi até lá em 1916. Ele viu de primeira mão. A Conferência Geral não ignorava. Em 1920, o pastor Daniels foi para tentar resolver o problema. Porque, naturalmente, aqueles que sofreram tanto esperavam que pelo menos a Conferência Geral desfaria a sua exclusão. Porque eles foram excluídos por não querer quebrar os 4º e 6º mandamentos, à medida que a liderança da igreja alemã parecia pensar que os 10 mandamentos se referiam somente aos tempos de paz, que não tinha nada a ver com os tempos de guerra.
Eles esperavam que a Conferência Geral iria e exigiria sua reinclusão. Eles amavam a igreja, eles queriam voltar para a igreja. Eles estavam absolutamente devastados por terem sido excluídos, simplesmente porque eles se recusavam a quebrar o quarto e o sexto mandamentos. E é claro, se você quebra o primeiro mandamento ou um mandamento, se quebra todos. E pastor Daniels, sabem, somente 2% permaneceram ao lado da verdade na Primeira Guerra Mundial. Pastor Daniels, tudo o que ele disse foi escrito por estenógrafos pela organização da igreja. Nós temos esse material. Nós sabemos o que o pastor Daniels disse. Ele chamou o seu povo de fanáticos porque ele achou que não poucos deles, diferentes da maioria dos adventistas europeus, tinham abraçado a reforma de saúde. Eu não sei se eles eram veganos, mas eles eram vegetarianos. Eles não comiam carne nenhuma. Como vocês sabem, isso foi a ruína do pastor Daniels, que era um comedor de carne. Então, para ele, eles eram vegetarianos. Vocês verão no livro que está todo documentado, quando eles perguntam a ele sobre a reforma de saúde e como o pastor Daniels responde de uma maneira divergente. Não foi uma resposta direta para uma pergunta direta, porque ele tinha culpa nesse assunto. Então ele se refere a eles como fanáticos, porque não cederam para quebrar esse conselho de saúde. Além disso, o pastor falou que sabia que eles ficaram firmes. E o que estava acontecendo na Alemanha, ele sabia. Ele claramente disse isso. E ele sustentou para eles que foi uma virtude a Conferência Geral ter decidido não falar nada. Que covardes! O argumento deles era como nós poderíamos estabelecer preceitos. Nós nem estávamos em guerra na América. Meus queridos irmãos e irmãs, a verdade é a verdade. Sim, você tem amor, você tem uma preocupação por aqueles queridos irmãos que estavam enfrentando problemas que a América não tinha que enfrentar. Sim, é verdade. Mas, queridos irmãos e irmãs, se levantem pela verdade. Não é de se admirar que hoje nós temos 17 mil adventistas ou supostos adventistas servindo nas forças militares. Exatamente agora, o último foi morto na Geórgia. Foi tão trágico. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, essa apostasia foi apoiada, ou pelo menos nada foi dito. E esses irmãos tentaram por 7 longos anos conseguir sua membresia de volta. Eu não sei se vocês sabem, mas alguns deles fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Reforma. É por nossa culpa que eles fizeram isso. Eu não pretendo me unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia da Reforma, meus queridos irmãos e irmãs, mas por 7 anos eles tentaram ter sua membresia de volta. Olhem, até 2 deles foram à Conferência Geral em 1922 para tentarem ser ouvidos, mas eles os recusaram. Eles se recusaram a ouvi-los na Conferência Geral de 1922. Meus queridos irmãos e irmãs, isso nos conduziu à mesma situação na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Eu não vou gastar muito tempo, pois está bem documentado em meu livro. E agora nós temos essa história trágica que a liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia estava escravizada a Adolf Hitler. Que eles colocaram nas 4 revistas que eles produziam. A Youth Magazine, na qual nós chamamos aqui de Review, The Signs of the Times, e a Health Magazine. In what we would call the review here, in other words, the general church paper, in what we would call the Signs of the Times here, the missionary outreach paper, and in the health magazine. Sempre, novamente, eles endossavam o ódio dos alemães pelos judeus.
Judeus, eles escreveram. Nos nossos jornais de divulgação, eles escreveram, são um vírus no sangue dos alemães. Vocês podem imaginar isso? Então, tudo o que aconteceu na Alemanha está sendo publicado agora, pois está sendo traduzido por um professor de história, que é alemão e que trabalha na Universidade de Walla Walla. O professor atual lá está traduzindo o que aconteceu lá. E já foi confirmado que o que ele está traduzindo daquelas revistas está absolutamente correto. Isso quebra o nosso coração, meus queridos irmãos e irmãs, ver para onde isso nos conduziu, mas não seria nada diferente se a América tivesse quebrado o quarto e sexto mandamentos durante a guerra. Mas a vasta maioria dos nossos homens está fazendo isso agora. Nesse livro eu conto o que aconteceu na Guerra do Vietnã, porque eu estava no leste do Vietnã e eu passei um tempo com um capelão veterano adventista. Ele foi o pastor mais pugilista e combatente que eu já conheci e dizia que os nossos homens deveriam ir à guerra e fazer o que eles podiam no Vietnã. E ele se gabava que pelo menos 80% dos nossos soldados adventistas portavam armas, mesmo quando não estavam em serviço de combate. E eu descobri isso de primeira mão, e quão comum isso era, porque no meio da Guerra do Vietnã, no pior momento da guerra, em 1968, eu fui até lá e nós estávamos evacuando um hospital e estávamos no meio de um conflito terrível. E eles trouxeram alguns dos médicos americanos, amáveis companheiros que estavam no serviço militar. Eu conheci um deles muito bem, ele era um homem nos seus 30 anos. Ele tinha uma esposa e um casal de filhos. E ele disse, Russell, na semana passada eu estava em um desses hospitais, um hospital que estava no fronte de batalha, onde eles faziam atendimentos de primeiros socorros, e depois de fazer os primeiros atendimentos, eles enviavam esses pacientes para um hospital melhor equipado. Ele disse, os vietnamitas do norte começaram a bombardear o hospital, e ele disse, eu me sinto tão mal agora, mas eu estava tão amedrontado. Ele queria voltar para casa, eu não o culpo, o pobre homem. Ele disse, eu queria ver meus filhos novamente, eu queria ver minha esposa. Ele disse, eu fui para debaixo de uma cama. Eu não acho que era uma boa proteção. Eu acho que ele morreria mais facilmente se a cama fosse atingida. E ele disse, no meu mais profundo terror, eu disse, Senhor, faça-os todos em pedaços. Não é engraçado. Coloquem-se no lugar do jovem. E eu perguntei a ele, você carrega uma arma? Ele não era um combatente, ele era um médico. Ele disse, sim, eu carrego uma arma. A maioria de nós carrega uma arma. Eu posso contar mais histórias, porque eu estava no meio da Guerra do Vietnã. Felizmente, não nas forças do exército australiano. Eu não tinha desejo nenhum de ganhar uma medalha póstuma. I had no desire to ever get a posthumous Victoria Cross, which is the British form of the Congressional Medal of Honor. Meus queridos irmãos e irmãs, lembrem-se, quando vocês entenderem essas coisas e vocês estiverem olhando para a prova, o teste da lei dominical, vocês não serão apoiados pela organização. Vocês serão excluídos e eles, como eu falarei amanhã às 2 da tarde, eles trairão vocês. Nós falaremos sobre esse assunto. Nós precisamos estar olhando agora, orando agora, porque se nós não estivermos firmes agora, nunca estaremos. E agora eu voltarei porque nós vamos dar uma olhada na Conferência Bíblica de 1919. Que desgraça, que desgraça. Ron? Essa profecia terrível foi profetizada. Se você olha para as mensagens escolhidas, volume 1, página 46, Ellen White diz,
vez após vez, foi me mostrado que as mesmas posições e o mesmo orgulho e a mesma atitude que ocorreram nos dias de Cristo serão repetidas no fim dos tempos. No volume 5 dos Testemunhos, há 13 diferentes declarações de Ellen White dizendo que nós estamos fazendo exatamente o mesmo que a igreja antiga fez. E não há nenhuma surpresa de que se pense que essas declarações não se referem à igreja adventista do sétimo dia, mas a outras igrejas. Mas deixe-me dizer uma coisa, amigos. O que nós estamos vendo é que a atitude que a Conferência Geral, que os pastores e leigos e a maioria dos leigos da igreja adventista tem tido, é a mesma atitude daqueles que crucificaram Jesus. Colin, por favor, vá em frente. Em 1919, a Conferência Bíblica foi estabelecida para professores de Bíblia, professores de histórias, editores das nossas maiores revistas e para alguns de nossos líderes da Conferência Geral e outras organizações maiores. O propósito dessa conferência era ter a certeza que nós estávamos todos juntos nas grandes doutrinas da igreja. Contudo, muitos dos diálogos eram sobre o assunto do espírito de profecia, sobre a autenticidade dele. Que lugar o espírito de profecia estava ocupando na igreja adventista do sétimo dia? Todos aqueles registros desapareceram. Mas nos anos de 1950, eles foram encontrados e foram transcritos. Algum tempo depois, eu recebi uma cópia na forma de um manuscrito de tudo que foi dito lá. Eu era o presidente do Columbia Union College, e então eu achei que eu aprenderia algo sobre aquela conferência. Naturalmente, eu queria saber o que havia sido dito, porque eu estava ficando muito preocupado com algumas coisas que estavam sendo ensinadas na faculdade pelos teólogos, como eles chamavam. A propósito, eu nunca quis falar teólogos, mas sim professores de Bíblia. E há uma diferença. Eu vou mostrar qual é. Um professor de Bíblia é aquele que realmente ensina as Escrituras. Simples assim. É tudo o que nós precisamos para levar pessoas para Deus. Nós não precisamos dos teólogos. A teologia é frequentemente as ideias de homens sobre o que a Bíblia diz. É por isso que estudamos Bultmann, Barnhave, Tillich e Lutero e todos esses outros teólogos para pegar suas ideias. Eu me lembro quando eu fui um estudante na Universidade de Sydney, no meu primeiro ano, eu trabalhei tão duro para escrever um longo ensaio. Eu queria conseguir uma nota boa. Era história. E eu consegui 4. Foi a nota mínima para passar. That sounds silly to Americans, but I'm talking about the British system. But it was the lowest mark you could get and pass. Eu disse, o que eu fiz de errado? Eu trabalhei tão duro. Eu passei dias na biblioteca pesquisando. E eu olhei para o comentário. Havia somente um comentário. Você usou somente fontes secundárias, nenhuma fonte primária. Eu nunca cometi o mesmo erro novamente. Eu não fui para as fontes originais, eu fui para os livros de história que falavam sobre o que tinha acontecido e os eventos, etc. E por causa disso, eu tirei uma nota baixa.
Eu aprendi uma lição que é tão importante para estudantes de Bíblia. Não falem que um pastor disse isso, e o pastor sênior disse aquilo, e o doutor tal disse aquilo. Você deve ir à Bíblia. E nós precisamos de professores de Bíblia, não de teólogos em nossas escolas, em nossas faculdades e em nossas universidades. Eu digo a vocês, toda essa conversa sobre o Espírito de Profecia, eu nunca ouvi tanta conversa sem nexo quando eu li esse material. Isso incluiu o presidente da Conferência Geral. E ele disse 2 vezes em suas falas, eu espero que ninguém esteja dizendo aqui que não tem confiança no Espírito de Profecia. E algumas pessoas falaram, não, eram alguns fiéis que estavam lá, que estavam assistindo. As pessoas dizem hoje que a razão pela qual os nossos seminários e faculdades estão em um estado tão ruim é devido aos teólogos europeus que nós colocamos aqui para treinar os seminaristas na sua visão europeia cética. Bem, isso tem contribuído sim, mas eu quero dizer a vocês que em 1919, nomes americanos e não europeus estavam naquele encontro da Conferência Bíblica, e eles foram fundo em seu ceticismo também. Eles diziam que a irmã White estava certa sobre isso, estava errado sobre aquilo, e como nós podemos lidar com isso. E a Conferência Geral estava tentando ficar dos 2 lados da cerca. E isso foi terrível. E Prescott era outro líder. Ele tinha sido vice-presidente da Conferência Geral. E foi provavelmente o principal líder. Em 1988, eu liguei para o pastor Pearson. Ele tinha recentemente se aposentado da Conferência Geral. E eu convidei para ir ao Weimar, quando nós começamos com a faculdade Weimar, para fazer uma semana de oração. E graças a Deus ele aceitou fazer uma semana de oração. Eu o conheci quando eu fui presidente do Columbia Union College, ele era o presidente da Conferência Geral. E enquanto conversávamos, eu disse a ele, eu acabei de ler esse material da Conferência Bíblica de 1919. Eu disse, eu achei terrível o que o pastor Daniel disse. E eu comecei a dizer a ele algumas coisas, e ele disse, eu não posso imaginar que o irmão Daniel poderia dizer algo como isso. E eu sabia argumentar com o meu pastor sênior, porque eu grandemente o respeitava. Então eu disse ao pastor Pearson, eu tenho material comigo aqui, então eu darei a você, e você pode ler, e depois nós poderíamos conversar novamente. 2 dias mais tarde, ele veio para mim com o manuscrito, e com uma fisionomia triste, ele colocou o manuscrito nas minhas mãos, e o pastor Pearson disse para mim, Colin, eu desejaria que o irmão Daniels nunca tivesse dito o que disse. O pastor Pearson era um homem tão gentil, e ele disse, sabem, quando eu vejo líderes traindo nossa confiança, é mais do que eu posso suportar, é tão difícil. Mas ele tinha visto por ele mesmo, e ele disse, eu não podia imaginar que ele tinha dito isso, mas agora ele havia visto que o pastor Daniels realmente havia falado aquilo. Na conferência de 1919, eu vou parar aqui. Russell pode acrescentar mais alguma coisa. Eu quero terminar essa afirmação aqui. A conferência de 1919 foi o início do que eu chamo de o agnosticismo que nós encontramos nas faculdades e universidades adventistas hoje, e nos colégios e às vezes nas escolas fundamentais. Foi quando começou de uma maneira grande, quando eles viram que os líderes não se posicionavam de uma maneira forte, eles se sentiram à vontade para ir às nossas instituições e ensinar o que era de Satanás e não o que era de Deus. Não? É trágico que nós tenhamos que revelar isso para vocês, e isso vai seguir assim até que Deus tome as rédeas. Sabem, Testemunhos para Ministros, página 300, deixa bem claro. Bem no final, quando Deus tomar as rédeas, haverá homens do mais alto escalão da liderança que vão se agarrar a seus cargos de liderança.
E sem dúvida, acredito, meus amigos, que nós estamos chegando perto, bem perto do momento quando Deus será forçado a tomar as rédeas. E quando Ele toma as rédeas, Ele olha para o povo dele para ver se ele acredita de todo o seu coração e alma, se essa é a igreja remanescente de Deus e se você está disposto a morrer por ela. Russell? Nós estamos escrevendo a história da Igreja Adventista em 7 volumes de uma série. Isso está nos volumes 3, 4, 5 e 6. Eu apenas acabei o volume 1, eu estou trabalhando no volume 2 antes de começar o volume 3. Eu só dei uma dica do último volume, que será de 1985 até hoje. Nós temos 3 desses volumes aqui porque eles já foram publicados. O que aborda de 1915 até 1985. A tempestade de ajuntamento e a tempestade de rompimento. Esse começa com Barnhouse e Martin. Quem já ouviu sobre Barnhouse e Martin? Eu digo a vocês, vocês estão perdendo a história que foi, em meu ponto de vista, a marca do início da apostasia ômega. Para aqueles que não conhecem Barnhouse e Martin, eles eram evangélicos, um era presbiteriano e um batista, com os quais a Conferência Geral começou a dialogar e para obter o seu favor, comprometeram sua fé sobre o santuário, sobre o espírito de profecia e sobre a natureza humana de Cristo. A maioria de vocês já ouviu falar do livro Adventista Sétimo Dia. A maioria dos homens, os homens que fizeram aquilo, os líderes da nossa igreja, da Conferência Geral naquele tempo, entraram em contato com os evangélicos. Nós queríamos ser ecumênicos. Nós fizemos isso comprometendo nossa fé. E desde então, nós estamos descendo a ladeira bem rápido. E o que nós temos dito a vocês hoje é pano de fundo de que nós estamos piorando, voltando até 1888, no mais alto nível de nossa igreja. Este nos mostra isso e também o assunto sobre Desmond Ford, que trouxe a nova teologia para dentro da igreja. Ele foi um colega nosso na faculdade, no Avondale College, e nós o considerávamos com muito respeito e sabíamos que ele faria um impacto tremendo no adventismo. E eu digo a vocês que ele fez, mas não da maneira que nós imaginávamos. Isso é muito importante. Vocês ficaram chocados com o que aconteceu no South Pacific Division, que nós, como nós falamos ontem, é a Conferência Geral no Pacífico Sul, e é claro, quando Desmond Ford foi trazido para os Estados Unidos para ensinar teologia no Pacific Union College, explodiu os Estados Unidos, e agora, qualquer lugar que nós vamos, nós encontramos essa coisa medonha. Mas quando meu irmão e eu estávamos em uma posição naquele tempo em que aprendemos tudo o que nós sabemos, porque o meu irmão acabou de mencionar que ele estava uma milha da Conferência Geral no Columbia Union College, onde a maioria disso aconteceu, e quando eu estava de volta à Austrália por 4 anos, no meio de tudo o que Ford estava fazendo na Austrália, e eu entrei em contato com os pastores sêniores, com o pastor Burnside. E eu mencionei ontem à noite presidentes de uniões e homens australianos que estiveram na Conferência Geral, que realmente acreditavam em toda a nossa fé, e eles foram deixados de lado pela liderança atual e banidos dos púlpitos. Homens que ajudaram a construir nossa igreja agora eram pessoas rejeitadas, não queridas. Isso foi muito duro. Eu não sei
Quantos livros nós temos aqui? Provavelmente não há muitos, mas eu gostaria de recomendar o volume 3. Os sepulcros estão brancos. Esse é o do período de 1985 a 1992. Um período de 7 anos. Os sepulcros estão brancos. 92, just a 7-year period. The sepulchres are whitened. E outro livro que relata um pouco os anos de 1970 é o Espiritismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E outro que nós republicamos recentemente é A Estrada para Roma. Bem, essa é a estrada pela qual nós estamos viajando hoje. Bem, desses 4 livros, 3 estão aqui. E aqueles que realmente estejam interessados no assunto, eu recomendaria esses 3 livros. Eu gostaria de falar que nós vamos falar amanhã sobre os anos de Watson. O pastor C. H. Watson, o único australiano a ser presidente da Conferência Geral de 1930 até 1936, e falaremos sobre 3 decisões devastadoras que ele tomou. E nós abordaremos outros assuntos também. The General Conference, 1930 to 36, and 3 of the most devastating decisions were made. I don't say they're all his fault, but nevertheless they were made. Meus irmãos e irmãs, está na hora de terminarmos essa reunião e eu oro que amanhã de manhã vocês vejam porque nós estamos na situação que estamos hoje. And I pray that tomorrow morning you will see why we're in the situation we are now. Ron, amigos, nós temos que terminar, mas eu quero que vocês saibam e entendam que nós somos fiéis ministros adventistas do sétimo dia e nós não temos medo de nos levantar e Deus cuidará de nós. Nós temos uma comissão do Senhor para falar desse assunto, dessa apostasia terrível que nos envolve e que chegamos ao ponto que estamos quase a destruir a nossa igreja. Tudo que Deus nos deu para fazer, nós estamos fazendo, então nos inclua em suas orações. Vamos orar. Russell? Pai que está no céu, nós temos recontado assuntos sérios e, Senhor, nós fazemos isso com sobressaltos, porque nós mesmos precisamos ser limpos pelo Espírito Santo. Senhor, nós não estamos sentados aqui nos sentindo mais santos do que ninguém, mas nós estamos preocupados. Nós amamos a nossa igreja, nós amamos a grande verdade adventista do sétimo dia. Nós acreditamos nela com uma certeza inabalável. Mas, Senhor, nós oramos por nosso povo para que um dia ele se levante e perceba a pobreza da nossa situação hoje. Cada profecia que nós já lemos está sendo cumprida, não somente no mundo, mas em nossa amada igreja. Dá-nos coragem e dá-nos sua graça. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.